Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Quando meu filho Jason me mandou aquela mensagem, eu jamais imaginei o que estava por vir. Mãe, o jantar está cancelado. 3 palavras frias e cortantes que me fizeram estremecer. Fiquei paralisada diante do celular com o coração disparado. Seria porque eu estava sendo intrometida demais? Ou será que Emily, a esposa dele, tinha decidido me excluir da vida dele de novo? Sentei-me no sofá, tentando me convencer de que não era nada. Afinal, eu poderia ter uma noite tranquila sozinha, cozinhar algo para mim, ouvir música e relaxar. Mas uma parte de mim se recusava a permanecer passiva. Aquela sensação incômoda no peito, aquela vozinha gritando comigo: você é a mãe deles, você tem o direito de estar lá. Quando cheguei a casa, tudo parecia normal. As luzes estavam acesas, o carro de Jason estava na garagem, e no entanto, algo estava estranho. A porta da frente estava entreaberta. Meu instinto me dizia para ter cuidado, mas a curiosidade falou mais alto. Entrei e imediatamente fui cercada por risos e uma conversa animada. Na sala de jantar, a mesa estava lindamente posta. Castiçais brilhantes, uma toalha de mesa imaculada, pratos finamente decorados, e ao redor dela, todos os meus entes queridos, meus amigos, minha família. Mas havia um vazio monumental, minha cadeira havia desaparecido. Jason me viu, com um sorriso forçado no rosto. Emily, elegante e arrogante em seu vestido vermelho, me ignorou completamente, conversando e rindo como se eu não existisse. Senti um nó na garganta. Dei um passo à frente, hesitante, mas o peso do silêncio e os olhares dos outros convidados me paralisaram. Pensei que o jantar estivesse cancelado. Sussurrei com a voz trêmula. Emily deu de ombros com um sorriso cruel. Sim, mas só para você. Naquele instante meu mundo desabou. Rejeição, humilhação, traição, tudo se misturou num amargo caldo que me fez vacilar. Contudo, lá no fundo, uma chama se acendeu. Uma ideia tenaz, um instinto ancestral: eu não serei derrotado. Porque eu sabia algo que eles não sabiam. Um segredo que eu havia guardado cuidadosamente desde a morte do meu marido. A herança que ele me deixará, uma fortuna considerável, 7 milhões de rublos. Permanecia intocada. E aqueles que pensavam que poderiam me manipular ou me banir de suas vidas logo descobririam que, sob a aparente gentileza de uma mãe, escondia-se uma mulher capaz de reivindicar seu lugar e defender o que era seu por direito. Este jantar, que eles pensavam ter sido tirado de mim, estava prestes a se tornar o cenário de uma vingança silenciosa, calculada e implacável. Fiquei paralisada na porta, incapaz de me mover. A cena diante de mim parecia um pesadelo acordado. A mesa de jantar, lindamente posta, brilhava à luz de velas. Os pratos cintilavam, os talheres estavam perfeitamente alinhados e cada prato exalava um aroma irresistível. No entanto, no âmago dessa perfeição, havia um vazio que me dilacerava o coração. Eu não pertencia àquele lugar. Jason, meu único filho, sorriu para mim, mas seu olhar tinha uma frieza que eu nunca havia visto antes. Emily, sua nova esposa, radiante em seu vestido vermelho, conversava e ria com meus amigos, ignorando completamente minha presença. Os convidados desviavam o olhar, inquietos, como se fizessem parte de uma cena encenada na qual eu era o elemento indesejado. Tentei esboçar um sorriso fraco e trêmulo. Pensei que o jantar estivesse cancelado. Murmurei. Emily deu de ombros com um sorriso gélido e um toque de escárnio. Sim, mas só para você. Meu coração afundou. Senti como se estivesse me dissolvendo no chão, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. O olhar de Jason me disse que ele achava que era só uma brincadeira, um jeito de me lembrar que eu estava fora do círculo. Mas eu sabia que não era brincadeira. Era um ato deliberado, uma humilhação cuidadosamente orquestrada. Saí do quarto de cabeça baixa com as mãos tremendo e me refugiei na cozinha. Lá respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que me dominava. Mas, através da porta entreaberta, ouvi Emily sussurrar para Jason. Se a mamãe soubesse da herança, ela nunca nos deixaria assumir o controle. Meu sangue gelou. A herança do meu falecido marido, que eu sempre protegi com tanto cuidado, era o verdadeiro motivo dessa farsa. Eles pensaram que poderiam me manipular, me manter afastada, me reduzir a nada, e estavam redondamente enganados. Uma nova determinação me dominou. Minhas lágrimas secaram, substituídas por uma chama fria de raiva e lucidez. Eu precisava manter a calma, preparar meu contra-ataque. A arrogância deles se tornaria sua fraqueza, e eu não seria a vítima silenciosa de sua crueldade. Esta noite fui excluído. Mas isso era apenas o começo. Em breve, o verdadeiro jogo começaria e desta vez, eu definiria as regras do jogo.
Na manhã seguinte, acordei com apenas um pensamento: não podia deixar Jason e Emily continuarem me tratando como se eu não existisse. A traição do dia anterior ainda me queimava, mas a raiva havia se transformado em fria determinação. Eu precisava agir estrategicamente, não impulsivamente. Sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta à minha frente e comecei a pensar. Cada gesto de Emily, cada sorriso forçado de Jason, cada olhar desviado dos convidados, nada daquilo era espontâneo. Era calculado. E eu tinha que responder com ainda mais precisão. Lembrei-me das palavras que Emily havia sussurrado para Jason. Se a mamãe soubesse da herança, ela nunca nos deixaria assumir o controle. Esse segredo, que eu pensava estar bem guardado, era a alavanca perfeita. Eu precisava garantir que eles entendessem que por trás da minha aparente gentileza, havia uma força que eles não podiam ignorar. Entrei em contato com meu advogado, um velho amigo de confiança chamado Sr. Harrison, e alguns parentes próximos que sabiam a verdade sobre minha herança. Expliquei a situação a eles, omitindo deliberadamente certos detalhes para avaliar suas reações. Juntos começamos a preparar o que eu chamaria em minha mente de o jantar da verdade. Nos dias que se seguiram, observei Jason e Emily atentamente. Sempre que pensavam que eu não estava vendo, tramavam e se deleitavam com sua suposta superioridade. Mas eu anotava tudo: as alianças, as pequenas mentiras, as manipulações sutis. Qualquer coisa que pudessem usar contra mim seria usada contra eles. Certa noite, enquanto preparava discretamente minhas anotações para o jantar que se aproximava, tive uma revelação. Não bastava simplesmente revelar minha origem. Eu precisava restaurar minha dignidade diante de todos. Os convidados precisavam ver que eu não era apenas a mãe de Jason, mas uma mulher forte e respeitada, capaz de ocupar meu lugar à mesa. A chama da minha determinação se transformará numa luz clara e intensa. Emily pensou que me havia excluído, Jason pensou que me havia diminuído. Mas eles não sabiam que o verdadeiro jogo havia começado e que o próximo jantar seria diferente de todos os outros. Não se tratava mais apenas de refeições ou convites. Era uma questão de poder, respeito e justiça. E eu estava pronto para exigi-las deles, um por um. Os dias que se seguiram foram uma preparação metódica. Cada movimento, cada sorriso fingido na frente de Jason e Emily, era calculado. Exteriormente eu estava calma, quase gentil. Por dentro, um fogo ardia. Era a hora de recuperar meu lugar, não através do confronto, mas através da estratégia. Comecei convidando meus amigos mais próximos para um almoço, sob o pretexto de um encontro informal. Eu sabia que Emily e Jason achavam que tinham tudo sob controle, mas queria testar suas reações primeiro e avaliar o nível de arrogância deles. Durante esse encontro, dei algumas dicas. Conversas sutis sobre meus investimentos, meus projetos e, claro, a herança. Os olhares dos meus amigos revelaram surpresa e admiração. Tudo estava se encaixando exatamente como eu havia planejado. Então chegou o dia do confronto indireto. Emily achou que eu era ingênua, que eu me curvaria à decisão deles de me excluir do jantar. Mas eu havia preparado uma surpresa que ninguém esperava. Antes que percebessem o que estava acontecendo, enviei uma mensagem a todos os convidados. Encontre-me em minha casa neste sábado à noite. Uma mesa o aguarda, mas apenas para aqueles que sabem o que significa respeito. Jason leu a mensagem e caiu na gargalhada na frente de Emily. Ela realmente acha que nós vamos? Mas eu sabia que eles subestimavam o impacto das minhas palavras e, sobretudo, da minha determinação. Naquela noite cheguei cedo, preparando a casa como nunca antes. Cada detalhe foi pensado para impressionar e sutilmente lembrar a todos do meu lugar de direito. Velas acesas, louças escolhidas com esmero, uma toalha de mesa impecável. E claro, a mesa estava posta para mim e meus convidados, não para eles. Quando Jason e Emily entraram pela porta, foram surpreendidos pelo silêncio e pelos olhares de admiração dos meus convidados. A atmosfera havia mudado. Os sorrisos arrogantes congelaram, substituídos por uma mistura de incompreensão e desconforto. Cumprimentei-os com um sorriso educado, porém incisivo, e murmurei: "Boa noite. Por favor, sentem-se, onde merecem estar." Eles perceberam tarde demais que a mãe que consideravam ingênua e facilmente manipulável era agora o centro do poder, e que o jantar que pensavam controlar havia se transformado em uma lição de respeito. Naquele exato momento, compreendi que a vingança não residia na raiva ou na humilhação pública, mas sim na dignidade e no controle total da situação. E Jason e Emily estavam prestes a aprender essa lição. Na noite de sábado, tudo estava perfeitamente orquestrado. A casa brilhava intensamente à luz de velas, e a mesa central era uma obra-prima de sofisticação. Cada prato, cada copo,
Cada talher havia sido cuidadosamente disposto. Mas a diferença desta vez era que eu estava no controle. Os convidados, meus amigos, minha família próxima, já estavam sentados, cada um em seu lugar. Seus rostos expressavam admiração e curiosidade. Jason e Emily, no entanto, foram colocados na outra ponta da mesa, longe de mim, incapazes de perturbar a ordem que eu havia estabelecido. Seus olhos revelavam surpresa e um toque de medo. Desde o primeiro prato, comecei meu jogo, anedotas sobre nossa família, memórias que Jason e Emily achavam esquecidas ou insignificantes. Eu as recontava com humor e emoção, fazendo meus convidados rirem e se emocionarem, enquanto os confrontava sutilmente com suas contradições. Jason, você se lembra de quando tinha 5 anos e tentou me convencer a deixar você adotar um cachorrinho sem consultar seu pai? Comecei, com um sorriso gentil nos lábios. Todos riram, mas Jason empalideceu. Cada palavra os lembrava do meu papel como mãe dele e, acima de tudo, da minha força. Então chegou o momento crucial. Levantei-me e falei sobre minha herança. Não com arrogância, mas com calma e clareza. Algumas pessoas acham que eu não conheço meus direitos ou que podem me manipular. Mas eu conheço cada detalhe e nunca fui fraco. Todos os olhares se voltaram para Jason e Emily, paralisados em descrença. Emily abriu a boca para protestar, mas eu a interrompi com um gesto simples. Não há nada a dizer, Emily. A verdade fala por si só. Durante todo o jantar, mantive o equilíbrio perfeito entre autoridade e elegância. Cada prato servido, cada brinde feito, cada sorriso oferecido aos meus convidados reforçou minha posição. Jason, humilhado em sua própria casa, entendeu que não se pode ignorar ou diminuir alguém que conhece seu próprio valor. Quando a sobremesa chegou, a tensão era palpável. Os convidados cativados observavam a cena com admiração. Emily estava em silêncio, envergonhada. Jason, também em silêncio, não ousava mais me contradizer. E eu, sentada no meu lugar, saboreando cada mordida, sentia a vitória suave e silenciosa da justiça e o respeito restaurado. Aquele jantar deixou de ser apenas uma refeição. Tornou-se uma declaração. Eu não era apenas uma mãe, eu era uma mulher forte e respeitada. E ninguém jamais poderia me diminuir novamente. No dia seguinte ao jantar, a casa estava silenciosa. Jason e Emily, cada um em seu canto, não ousavam me encarar. A tensão do dia anterior ainda pairava no ar, mas eu havia recuperado a serenidade. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia plenamente respeitada e no controle da minha própria vida. Jason tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Olhei para ele calmamente e disse: Jason, você precisa entender uma coisa. Família não é um jogo que se possa manipular. Respeito não se compra, se conquista. Emily, de cabeça baixa, murmurou um fraco desculpe, mas eu sabia que seu pedido de desculpas ainda carregava um toque de orgulho e ignorância. Eu não precisava que ela validasse minha vitória. Meu triunfo não residia na humilhação deles, mas na dignidade que eu havia recuperado. Alguns dias depois, Jason veio me ver com uma expressão abatida. Mãe, eu não sabia, eu não te conhecia. Eu o interrompi com um sorriso gentil, porém firme. Agora você sabe. E espero que essa lição fique com você por muito tempo. Respeito nunca é opcional, e subestimar alguém que você deveria amar pode ter consequências. Quanto a Emily, ela permaneceu distante, consciente de que sua tentativa de controle havia falhado. Ela entendia que não se pode manipular uma mulher que conhece seu valor e não tem medo de afirmá-lo. E sentei-me novamente à mesa, desta vez sem tensão ou raiva, saboreando meu café e a tranquilidade recém-conquistada. O jantar que eles pensavam ter me tirado acabou sendo minha vitória silenciosa, uma vingança repleta de classe, inteligência e justiça. Porque no fim das contas não foi o dinheiro nem o luxo que venceram essa batalha, mas sim a coragem, a estratégia e o amor próprio. Jason e Emily aprenderam a lição, e eu recuperei meu lugar à mesa e em minha própria casa.